Olá, vamos falar da importância do furo de balanceamento em rotores de bombas centrífugas. Então, os furos de balanceamento estão representados aqui na figura, né? Aqui tem um rotor e tem os furos que fazem a comunicação da parte frontal com a parte traseira do rotor. Vamos então entender por que eles existem e qual a sua importância. Isso aqui é um corte do sentido radial, mostrando então os furos de balanceamento, mostrando que inclusive atravessa a parede traseira do rotor. Ok? Então vamos ver como é que é o esforço no sentido axial, ou seja, no sentido do eixo da bomba, como é que esse esforço ocorre. Né? Então isso aqui é um rotor convencional, é um rotor comum, sem furo de balanceamento, e aqui nós temos então o eixo, o impelidor, então tem um impelidor e temos aqui o anel de desgaste. Ok? Então, o fluido é admitido no olho do rotor, como sabemos, adquire energia cinética, que é transformada em energia de pressão, que exerce esforço na carcaça da bomba e, consequentemente, retransmitindo para as paredes do rotor. Então, essa pressão adquirida na transformação de energia, ela é distribuída dessa forma aqui. Ela é maior na extremidade do rotor e vai reduzindo gradualmente à medida que eu vou deslocando por centro do eixo. Na parte frontal, as pressões se distribuem igualmente, com exceção do fluido que é admitido no rotor dentro da circunferência delimitada pelo anel de desgaste. Então aqui eu tenho pressão de sucção. Então, como vemos, se eu fizer aqui um cálculo simples, nós vamos ver que o produto da pressão pela área vai me dar uma força resultante. E aqui, visualmente, a gente observa que essa força, então, vai estar jogando esse conjunto para frente. Né? Isso não é difícil de entender, uma vez que a área traseira e o valor da pressão na área traseira é menor do que na parte frontal. Lembrando que a extremidade do eixo, na região do acoplamento, é submetida à pressão atmosférica. Ok? Então, o nosso anel de desgaste, que é muito importante, está delimitando, então, uma região da carcaça. Né? Ok? Então, aqui é a pressão interna da bomba e aqui eu tenho pressão de sucção. Então, essa distribuição da pressão, facilmente a gente pode entender que vai existir uma força levando esse conjunto para frente. Ok? Então, tem uma força resultante proveniente da atuação da pressão no interior da carcaça da bomba. Então, de uma forma mais simplificada, a gente está vendo aqui, né? Aqui, considerando que as pressões aqui são iguais, o produto da pressão pela área vai me gerar uma força F2 e na frente uma força F1. E na região do olho do rotor, uma força devido à pressão de sucção, uma força de menor módulo. Né? Então aqui, mais uma vez, analisando visualmente, nós vamos então entender que existe uma força deslocando então esse conjunto para frente. Essa carga ela tem que ser muito bem prevista, né? Então o fabricante da bomba centrífuga tem que dimensionar os seus mancais que estão suportando o conjunto rotativo, né? Aqui o mancal radial e o mancal que faz a escora. Né? Aqui é uma bomba mais simples e aqui é uma bomba mais engenheirada, uma bomba mais sofisticada. Né? Aqui ele bota um contato um rolamento de rolo que não tem nenhuma função de fazer suportação axial, aqui só tem suportação radial, mas tem um mancal super reforçado na face traseira que faz a mancalização radial e axial. Então são os dois rolamentos de contato angular, normalmente nos projetos mais sofisticados, mais complexos. Okay? Então, o resultado daquele esforço tem que ser previsto e tem que ser calculado para permitir o bom dimensionamento do mancal. Aí o cálculo do rolamento e a vida do rolamento e sua capacidade de suportação das cargas radiais e axiais. Bem,
Então, qual a importância do furo de balanceamento no rotor? Em primeiro lugar, quando eu adotar um furo de balanceamento, eu tenho que entender que eu tenho que ter anéis de desgaste na face dianteira e tenho que adotar também um anel de desgaste na face traseira do rotor. Por que isso? Porque agora eu vou comunicar a pressão de sucção com a parte traseira do rotor. Com isso, eu faço com que a força que atua na área delimitada pelo diâmetro interno do anel traseiro seja bastante reduzida em relação ao rotor convencional. Então a gente está vendo aqui um arranjo vetorial mostrando aqui a força F1, força F2 e como se comporta a força na parte traseira do imperidor, ok? Então a gente vê que em módulo essa força é bastante reduzida. Por quê? Porque os furos de balanceamento fazem uma equalização da pressão da face traseira com a parte frontal do rotor. Claro que essa eficiência não é 100%, né? Mas devido à passagem de parte do fluido, então, para a face traseira, aqui se mantém ainda uma pressão positiva em relação à pressão de sucção, mas com módulo extremamente menor do que no caso do rotor convencional. Então, dessa forma, a minha carga no sentido axial vai ser reduzida drasticamente, com isso aumentando a vida útil dos mancais e dos rolamentos. Okay? Então está aqui ilustrado aqui uma bomba com rotor no interior da carcaça, né? E o furo de balanceamento então comunicando a face traseira, né? Aqui a face traseira com a face dianteira do rotor. Então essa comunicação faz com que essa pressão na câmera aqui reduza de forma bastante significativa, reduzindo drasticamente a carga no sentido axial. Então era essa a mensagem que a gente gostaria de trazer aqui com a importância desse furo de balanceamento, né? Demonstrando qual é a importância dele em projetos mais sofisticados. As bombas API 610, por exemplo, que é recomendado o uso de anéis de desgaste na face dianteira e traseira com os furos de balanceamento. Então, projetos de maior responsabilidade, normalmente as normas exigem a utilização do furo de balanceamento. Então, obrigado pela atenção.